Olá, esse é mais um capítulo das nossas aulas desse curso sobre a indústria cultural no século XXI. E como eu venho dizendo desde os capítulos anteriores, nós estamos tratando do braço psicotécnico, psicopolítico, do psicopoder desse jogo do capitalismo, que não é estanque, não é um jogo simplesmente econômico, é um jogo sobre os corpos que envolve aspectos estéticos, aspectos políticos, aspectos éticos. Então a indústria cultural é aquela parte do processo do capitalismo que incide sobre as subjetividades, formando essas subjetividades a partir de uma espécie de, vamos chamar assim, deformação prévia, ou daquilo que a gente pode chamar, com tantos outros autores hoje em dia, de dessubjetivação. Num livro que eu publiquei em 2014, chamado Filosofia Prática, que é um livro sobre ética e ética na era virtual, eu falei sobre as 3 formas de esvaziamento da nossa subjetividade que são produzidas por esse sistema capitalista, mas também racista, também patriarcal, também capacitista, que eu chamei num outro livro meu de patrirracial capacitalismo, né? Essa é uma forma de dizer como funciona esse sistema de opressão. E lá, nesse livro da Filosofia Prática, que foi publicado em 2014 pela editora Record, eu falava então das 3 formas de esvaziamento, que eu já mencionei aqui no nosso curso, que é um esvaziamento subjetivo completo, mas que passa pela reflexão, então esvaziar a nossa capacidade de reflexão, esvaziar a nossa capacidade de sentir, portanto esvaziar a sensibilidade e esvaziar também a nossa capacidade de agir numa direção que não seja a do consumo. Então nós nos tornamos pessoas não pensantes, nós nos tornamos pessoas insensíveis e nós também nos tornamos pessoas inativas, que agiremos, claro, de alguma maneira, mas só na repetição produzida ou exigida pela indústria cultural. E essa repetição é mencionada pelos autores, o Adorno e o Horkheimer, no texto da indústria cultural, como uma repetição compulsiva, ou seja, as pessoas são compelidas. Isso não acontece de graça, né, para elas, não é um efeito inevitável, digamos, que nasce na alma das pessoas do nada. Essa compulsão, ela é produzida, ela vem de fora, ela é uma exigência do sistema para a própria manutenção do sistema, e o que esse sistema consegue é engajar as pessoas, fazendo, portanto, com que elas não pensem mais por conta própria, não sintam mais espontaneamente, nem ajam mais de uma maneira particular, autóctone. O que acontece com as pessoas é que elas são heterodirigidas, heteroguiadas, elas são conduzidas pelo sistema, pelos jogos de poder, e no caso desses autores eles falam muito mais em dominação do que em poder. Então as pessoas são, nas suas individualidades, nas suas subjetividades, conduzidas tanto para pensar de uma maneira uniforme, quanto para sentir e também para agir de uma maneira uniforme. Por quê? Como vocês devem lembrar, o primeiro assunto que a gente falou aqui no nosso curso é que a indústria cultural confere a todas as coisas um ar de semelhança. Então, o que ela quer é produzir uma homogeneidade, que é do pensamento, que é do sentimento, que é também da ação. E para alcançar isso, ela precisa mexer a todo momento com a subjetividade das pessoas. No sentido muito simples, isso significa que nós estamos sendo produzidos, que aquilo que a gente acredita que é o mais próprio nosso, aquilo que é o mais particular, que é a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir, é na verdade pré-programado por esse sistema. E o Adorno e o Horkheimer falam de um grande programa, um programa que justamente nos programa. A gente está falando, portanto, de um sistema organizado, codificado, que funciona, como eles dizem no texto, através de sinais. Então é um jogo de codificação, um sistema codificado, aquilo que a gente encontra num autor como Wilhelm Flusser, que ele chama de mundo codificado,
E esse mundo funciona então a partir de sinais. Os sinais podem ser palavras, podem ser frases, mas eles todos são introjetados por nós e passam a organizar a nossa maneira então de pensar, de sentir e de agir. E vocês vão lembrar também disso que o Adorno e o Horkheimer definiram como sendo o esquematismo do sistema. Então, o que é esse esquematismo? Uma forma, uma espécie de chip, né? É uma programação também, dá para dizer assim, que nos é ofertada. Os esquemas prévios, então frases feitas, ideias prontas, tudo isso que é parte dessa avalanche, dessa verdadeira artilharia publicitária do sistema e que funciona para cima de nós através de choques que são dados no nosso aparelho sensorial. Então, essa indústria da cultura, ela não funciona apenas nos convencendo, fazendo a gente raciocinar de uma determinada forma. Toda a construção do pensamento passa também pela construção do sentimento. Isso é interessante porque na história da filosofia nós acostumamos, né, a ver pensadores na antiguidade clássica, lá gregos e latinos, medievais, enfim, toda essa filosofia europeia, vendeu para nós, sobretudo a partir da filosofia moderna, com René Descartes, Francis Bacon, Immanuel Kant, Hegel, etc. Esses pensadores todos venderam para nós uma ideia de que o corpo e a alma, o espírito e a matéria, de que eles estão desligados, de que eles estão separados. Inclusive, mais contemporaneamente, nós costumamos a meio que comprar a ideia mesmo de que o corpo e a própria linguagem eles estão separados. No entanto, tudo isso são construções teóricas que podem e devem ser contestadas. O Nietzsche, no século XIX, vai ser um dos primeiros pensadores que vai dizer que é um absurdo dizer que o corpo e a alma estão separados, que o corpo e a linguagem, que o corpo e o espírito estão separados, porque, por exemplo, quando a gente fala através da nossa boca, e a boca está no corpo, e o corpo é o corpo que fala. Então, eu não falo fora do meu corpo, eu só falo porque esse corpo me permite falar assim. Mas, em relação às ideias, é a mesma coisa. Então, o importante é não simplesmente convencer as pessoas através de mecanismos lógicos. Isso pode até acontecer, mas é mais raro. A publicidade, que é o elemento básico de funcionamento da indústria cultural, a publicidade, o que ela faz é trabalhar em cima do nosso sensório. Tem um livro do Christoph Türke, um professor alemão, que foi inclusive meu professor. Ele tem um livro, então, chamado Sociedade Excitada, que é sobre uma filosofia da sensação. Mas o que ele quer mostrar nesse livro é que nós funcionamos através de um trabalho, nós funcionamos no capitalismo através de um trabalho do capitalismo sobre a nossa capacidade de perceber as coisas. Então, sobre o que a gente vê, os nossos sentidos, o nosso sensório, a nossa capacidade de ter sensações. Então, o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente come, enfim, tudo que acontece no capitalismo é um trabalho sobre a nossa capacidade de perceber, de sentir, enfim, é sobre o nosso aparelho sensorial. E é por isso que o Adorno nessa linha, muito antes, o Adorno e o Horkheimer falavam que o capitalismo perseguia os corpos. Então ele persegue o corpo do homem trabalhador, da mulher trabalhadora, procriadora, carne, nesse carnofalogocentrismo, como diz o Derrida, e como o pensamento feminista veio a descortinar de uma maneira cada vez mais importante na desmontagem das velhas epistemes patriarcais, capitalistas, racistas e assim por diante. Bom, mas então, o capitalismo ele persegue o corpo do trabalhador, da trabalhadora, ele persegue o corpo da pessoa marcada como negra. Então ele persegue o corpo através do significante da raça, que ele joga
para cima de um corpo num processo que é de produção linguística. E essa produção linguística é produção simbólica. Então é interessante a gente lembrar que o capitalismo persegue os corpos não apenas através das máquinas, não através só de uma violência muito concreta, física, do chicoteamento, por exemplo, em cima de pessoas escravizadas, mas também através de produções simbólicas, através de uma espécie de terrorismo psíquico. O capitalismo sabe manipular o sentimento de medo, o sentimento de angústia, o sentimento de pavor. Então, nisso ele também estabelece o que Adorno e Horkheimer, por exemplo, vão chamar de caráter psicotécnico, os elementos psicotécnicos que sempre vão se organizar certamente através da linguagem, né? Então, perseguir o corpo, mas perseguir o corpo através da linguagem, através do gênero, gente. Não, eu falei da raça, mas podemos falar também através do gênero. As mulheres são muito perseguidas no capitalismo, os homens também são, mas as mulheres são ainda mais, porque o capitalismo, nessa face, na sua interface com o patriarcado, ele então fica uma coisa assim muito turbinada, produzindo sobre os corpos denominados femininos, ou seja, denominados pelo patriarcado como corpos de mulher, ou corpos homossexuais, enfim, os corpos que estão dissonantes em relação à heterossexualidade compulsória do capitalismo patriarcal. Então esses corpos serão perseguidos através dessas marcações que são produzidas sobre eles. Eu estou há vários capítulos aqui do nosso curso, há várias aulas, insistindo muito nesse tema do esquematismo, para que as pessoas que estão assistindo, vocês aí, percebam que o jogo é todo sobre a nossa capacidade de perceber, de sentir e de pensar. E como eu falei dos filósofos de antigamente, eles costumavam compartimentar esse tipo de ou categorizar, né, esse tipo de acontecimento subjetivo, pensar, agir, sentir, para facilitar a compreensão. E claro, dentro de um processo epistêmico pelo qual se acreditava que a anatomia, ou seja, o separar em partes, era a melhor forma de pensar. E então a gente faz análise e anatomia tem o mesmo prefixo, ana, que implica justamente essa capacidade de separação, né? Então, mas, de qualquer maneira, são separações que nos ajudam a pensar, mas elas precisam ser compreendidas como categorias que a gente cria para compreender, né? Então elas não são a verdade anterior à nossa capacidade de criá-las, é isso que eu quero dizer. Bom, e o esquematismo nesse processo, é muito fácil a gente invadir o esquematismo de uma pessoa. É isso que os discursos que no Adorno e no Horkheimer são discursos publicitários, mas que a gente pode dizer também são discursos fanatizantes, são os discursos dos gurus, são os discursos dos pseudo-filósofos, dos intelectuais, entre aspas também, conservadores. Todos esses discursos, o que eles fazem? Invadem essa capacidade das pessoas de pensar por conta própria. Então, o esquematismo, que seria lá para um filósofo como Kant, lá no século XVIII, o esquematismo que seria uma capacidade de pensar do indivíduo, da pessoa concreta, que é capaz então de maneira hábil, né, uma habilidade da pessoa, uma habilidade cognitiva, de juntar os grandes conceitos com a multiplicidade, a complexidade da vida cotidiana. Alguém que consegue fazer nexo entre as coisas, isso seria, para Kant, uma habilidade do ser humano, na sua complexidade, na experiência do seu próprio, do conhecimento do qual ele é capaz. Então, a experiência do pensamento é uma experiência complexa. Se a gente vai do Kant, até hoje, claro que ela é uma experiência complexa, mas ela, para muitas pessoas, ela passa a ser impossível. Esse é o segredo da indústria cultural. A indústria cultural, ela produz pensamento para as pessoas. Ela
sequestra essa capacidade de pensar livremente, de fazer nexos entre aquilo que a gente vê, aquilo que a gente experimenta, o campo da multiplicidade, a empiria, né? Isso aí que está dado na nossa vida, e os grandes conceitos, os conceitos, as categorias, essas que são abstratas, a gente pode dizer assim. Então, uma coisa é a gente viver na nossa vida cotidiana e ter a ideia de Deus. Agora, como que a gente conecta, e esse é um ponto fundamental, como é que a gente conecta a ideia abstrata de Deus? Deus é uma ideia abstrata, complexa, que depende da nossa capacidade de abstrair. Agora, a nossa inteligência não está em conceber Deus pura e simplesmente ou aceitar a palavra Deus, que pode ser manipulada na indústria cultural da religião, por exemplo. Então, esse Deus abstrato da indústria cultural da religião só se tornará um Deus inteligente, humano, se nós fizermos nexo entre essa ideia abstrata de Deus e a nossa vida cotidiana. Se a gente não faz esse nexo, a gente acaba produzindo, ou sendo vítima, melhor dizendo, né? Sendo capturado naquilo que pode ser chamado de dissonância cognitiva, ou ainda esse aspecto que eu acho muito importante, que aparece no Adorno sobretudo no Adorno, ele vai falar isso em outros textos posteriores ao texto da indústria cultural, que é a consciência dissociada. Então, a pessoa pode ter a ideia de Deus, que é uma ideia complexa, mas ela pode não perceber o nexo que Deus tem com o mundo. Então, para que existe a ideia de Deus? Ou como o ser humano forjou a ideia de Deus. Porque a ideia de Deus, vejam, é uma ideia. Ideias são coisas que fazem parte da vida humana. Se Deus existe ou não existe, é outro problema. Agora, a ideia de Deus, uma pessoa ateia pode ter a ideia de Deus. Não quer dizer que ela vai acreditar em Deus, mas a ideia de Deus está dada. E aí, o problema é, o que será que essa ideia de Deus, qual é o sentido dessa ideia de Deus, o que ela faz, o que ela pode, qual é a potência dessa ideia na nossa própria vida? Se a pessoa não consegue perceber que a melhor ideia que ela podia ter no mundo, que é a ideia de Deus, tem a função de melhorar o mundo, realizar a ideia de Deus nesse mundo, na vida empírica, no cotidiano, nos pequenos acontecimentos da vida cotidiana, nos grandes também, mas que tem uma função de realização, seja para o judaísmo, seja para o cristianismo, seja para o islamismo, seja para as religiões politeístas. Então, se a gente não consegue juntar o Lé com o Cré, Deus com o mundo, então nós ficamos afundados nesse lugar que é o da consciência dissociada, aquela que não consegue fazer nexos. Ora, a indústria cultural produz justamente isso, a aniquilação dessa possibilidade de fazer nexos. É como se a gente pudesse dizer assim que os donos do poder da indústria cultural, ou seja, os donos dos meios de produção da indústria cultural, desse sistema então racial, capacitalista, eles não querem que a gente pense. Até porque pensar significa justamente questionar esse sistema. Questionando esse sistema, pode ser que você não queira nem produzir na direção desse sistema, nem consumir aquilo que é produzido nesse sistema. Pode ser que você não queira participar. Pode ser que você não caia naquela armadilha que o Freud também, lá em 1921, no texto da Psicologia das Massas e Análise do Eu, que ele colocou como questão, né? Essa pergunta sobre por que as pessoas abdicariam do seu sentimento de si, da sua autonomia, da sua individualidade, da sua singularidade para se lançar na massa. Então, é isso que a indústria cultural produz. A crença, o desejo, o anseio, a verdade, a ideia de que só há um caminho para todos nós que somos seres humanos, que é nos jogarmos na massa e abdicarmos, portanto,
dessas características tão específicas da nossa condição humana e que não aconteceram ao natural também, que foram produzidas através de processos complexos e que dizem respeito, então, à nossa capacidade de pensar autonomamente. Então, o que a gente vê na indústria cultural, a gente pode dizer que é uma atrofia da reflexão, uma atrofia da sensibilidade, uma atrofia da ação, que foram produzidas através de esvaziamentos, desse sequestro justamente das faculdades mentais das pessoas que permitiriam essa aventura, né, esse processo, essa atividade nesses campos mentais. E essa atrofia, ela no texto, por exemplo, do Adorno e do Horkheimer, ela também funciona como atrofia da imaginação. Então, obviamente, as pessoas que perdem a imaginação são aquelas pessoas que, tendo perdido a capacidade de imaginar, perdem a capacidade de criar e se tornam, portanto, se torna mais fácil mandar nessas pessoas. Essas pessoas se tornam mais facilmente submissas. A imaginação foi demonizada ao longo da história porque ela é uma qualidade do sujeito livre, né? Vocês vão lembrar que eu falei bastante sobre isso em textos, claro, em textos também, mas quero dizer nas nossas conversas aqui, porque o que está em jogo é justamente isso, né? A gente perder a capacidade de criar, de ser sujeito, de não estar submisso, mas estar em ação de pensamento, em ação questionadora, em ação, essa ação que é a ação reflexiva e que será tratada também pelo sistema conservador, reacionário, autoritário, totalitário, como a ação que é a grande inimiga do sistema e, portanto, e também, inclusive, a grande inimiga não apenas do sistema capitalista no sentido genérico, né, tout court, como a gente diz, mas do sistema capitalista na sua forma mais exacerbada, que se transforma justamente em fascismo. E o fascismo nada mais é do que o ápice do projeto da indústria cultural. No ápice desse projeto, o que se procura, a meta, é a aniquilação subjetiva por completo. E aí eu remeteria vocês à leitura de um livro do Theodor Adorno que se chama A Personalidade Autoritária. E nesse livro, que é o resultado de uma pesquisa que durou vários anos, uma pesquisa com uma população, o Adorno fez isso com psicólogos, psiquiatras, teólogos, antropólogos, enfim, na Universidade da Califórnia, e essa pesquisa foi publicada em 1950, e ali aparece um elemento assim, que é muito importante para a gente entender essa sociedade, que é a chamada escala fascista. Mas eu vou falar mais da escala fascista e da aniquilação completa da subjetividade na nossa próxima aula. Mas para ir fechando essa aula, eu queria ainda insistir num aspecto que eu tenho dúvida se ficou evidente para vocês. Eu recebi algumas perguntas de pessoas ao longo da vida achando o conceito de indústria cultural muito complicado, porque entendiam que havia uma diferença entre indústria e industrialização, e que a indústria não necessariamente seria uma coisa má. E claro, o que a gente está falando aqui não implica julgamentos de valor. Acho que isso é uma coisa interessante da gente fazer. É certo que quando a gente fala qualquer coisa, vem sempre embutido um certo julgamento. Julgar é inevitável nos processos do pensar. E aí quando a gente julga, a gente vai dizer é bonito, é feio, é bom ou mal, porque neutro realmente não existe. Não existe nessa cultura. Contudo, eu acho que é muito interessante a gente pensar em indústria como algo diferente de uma fábrica. Então, a fábrica, sim, uma fábrica de sapatos, pode ser uma empresa familiar, pode ser uma fábrica artesanal. É bem interessante fazer essa diferenciação entre indústria e fábrica, e entre indústria como
uma fábrica que implica um processo de produção em larga escala. Digamos que uma fábrica pode ser uma fábrica individual, pode ser uma fábrica de 2 pessoas, pode ser uma fábrica de uma família. O Andy Warhol tinha um ateliê que ele chamava de fábrica, o pai da pop art. Então, fábrica, digamos, não é o problema. O problema não é que as pessoas façam coisas. O problema nem é o mercado. O problema, mercados sempre existiram, mesmo antes do boom do capitalismo na modernidade. Então, a questão é que os mercados podem implicar trocas, mas existem, como diz o Adorno e como diz o Horkheimer, ambos falam de um pseudo-mercado. Então, de um mercado em que tudo é reduzido à mercadoria, de uma sociedade que é transformada num mercado para servir ao princípio hegemônico e violento do capital. Então, obviamente, nós somos seres humanos e somos seres que fazemos coisas, e nessa perspectiva, acho que o Marx e o marxismo dessa linhagem está muito certo. Nós somos seres que fazemos coisas e nos realizamos como seres humanos através das nossas obras. Então pode ser se eu sou um fazedor de sapatos, me torno um sapateiro. Se eu sou um fazedor de livros, me torno um escritor ou um editor, e assim por diante. Somos seres que fazemos coisas, mas as coisas que nós fazemos não necessariamente precisam ser reduzidas à mercadoria e muito menos ao fetiche da mercadoria, que é aquilo que nasce com o advento do capital como norma do mundo, como verdade, como caráter, valor teológico, né, como caráter teológico da existência. Então, lembrar disso eu acho que nos ajuda, né? Pensar que essa indústria cultural, ela não é simplesmente uma fábrica de cultura, não é uma fábrica de pensamento, não é isso. A indústria cultural significa que o todo da cultura, ou seja, tudo que os seres humanos vivem, fazem, experimentam, tudo o que os seres humanos são, no seu fazer, na sua forma de fazer, nas suas regiões, nos seus países, nas suas comunidades, na sua casa, tudo isso é atravessado e devorado por um esquema programado, planificado, com vistas a servir ao capital. Então, a indústria significa, a indústria cultural significa indústria cultural da moda, indústria cultural da religião, indústria cultural do movimento, indústria cultural da alimentação, indústria cultural da educação, indústria cultural da política. Então, tudo é indústria cultural e tudo obedece a um esquema pré-programado ao qual as pessoas precisam corresponder de maneira compulsória. Então, é como se você fosse proibido, cada indivíduo é proibido de escapar desse esquema. E para que ele não escape desse esquema, esquemas são oferecidos para que ele venha a aderir a esses esquemas. Ele tem que interiorizar, introjetar, aceitar e transformar esses esquemas na sua nova consciência. E ele passa a acreditar que aquilo que ele está repetindo, que foi imposto a ele, dado a ele, por meio de sedução e adulação, tudo isso deve ser visto por ele como se fosse um exercício da sua existência mais livre, um exercício de liberdade plena. Então é perigosíssimo e tudo isso evidentemente incide sobre a linguagem humana. Mas isso a gente vai falar na próxima aula.